Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentá-lo com estas palavras que estão na maioria das cartas do apóstolo Paulo, quando ele as direciona a igrejas ou a pessoas. Graça, misericórdia e paz sobre a sua vida neste dia. E somente em Jesus, só em Jesus, nós podemos ter graça, misericórdia e paz. Quero convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos meditar sobre os versículos 32 até o versículo 43. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 32. Queria convidar você para acompanhar essa leitura. E os irmãos que estão aqui estão acompanhando com a Bíblia aberta aqui nesse trecho que faz parte do nosso grupo de leitura neste dia. Diz assim: E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele, com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Senhor Deus, não somos dignos nem de ler esta narrativa tão tremenda, porque somos os culpados nessa história. Nós somos também, por uma misericórdia que extrapola o nosso entendimento, que vai muito além da capacidade humana de compreender, fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, este crucificado, mas ressurreto. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção neste momento. Dependemos tão somente de ti, Pai, para que não somente leiamos este texto, mas que nós o compreendamos no íntimo do nosso coração. E este trecho, Pai, que divide a história da humanidade em 2 partes, este episódio maior de todos os tempos, em qualquer cultura, este episódio, Pai, traga luz ao coração de cada um neste momento. Queime nos nossos corações de tal maneira que transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
quero meditar com você neste trecho que causa ao meu coração esta sensação que eu expus na oração. Não sou digna nem de abrir este livro, mas pela graça de Deus ele nos tem alcançado, e por esta graça é que nós podemos não somente abrir, mas ler, porque pela misericórdia de Deus nós cremos em cada palavra escrita nesse livro. E eu coloquei um tema nessa meditação. O tema é o vitorioso Jesus. Como é que você vê um homem vitorioso nesta cena que acabamos de ler? Sendo levado para a cruz, carregando a sua própria cruz. Ao lado dele, 2 malfeitores, criminosos, pessoas que passaram a vida fazendo mal, atormentando as outras pessoas, enquanto ele viveu fazendo o bem. Estava indo para o Calvário, foi traído covardemente por um dos seus seguidores. Outro seguidor dele, o mais íntimo, o negou também de maneira covarde por 3 vezes consecutivas. Ele foi abandonado por todos os demais seguidores, com exceção de um que observou, viu a crucificação. Então, onde está a vitória? Onde está a vitória? Alguém condenado à pior morte jamais vista. As dores de um crucificado são inenarráveis, não dá para descrever, não dá para narrar. Se bem que os evangelhos, todos eles, de uma maneira tão maravilhosa, não ficam explorando o sentimento para talvez agredir o coração daqueles que leem, mas simplesmente narram. Ali o crucificaram, chegando ali o crucificaram. E o Espírito Santo vai colocando, revelando ao seu coração as implicações dessa morte. Onde está a vitória? Em primeiro lugar, Jesus é vitorioso no amor aos seus inimigos. Nós vemos isto claramente no versículo 34, as primeiras palavras de Jesus na cruz. Os crucificados, o Império Romano fazia crucificações, era a sua pena maior aos piores criminosos. E os crucificados ficavam lá o tempo que estavam vivos na cruz, eles maldiziam a Deus, aos seus inimigos, lançavam maldições, palavras terríveis, enlouquecidos pela dor tremenda da crucificação. Mas Jesus, as primeiras palavras dele foram estas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ora a Deus. Naquele momento, ele está praticando aquilo que ele ensinara. O que Jesus ensinou sobre o amor? Em Mateus capítulo 5, versículo 43, olha o que Jesus fala. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui ele falou, aqui no texto lido ele fez. Pai, o seu relacionamento com o Pai não tinha se perdido, nunca se perdeu, a não ser naquele momento em que ele sorveu toda a nossa maldição, todas os nossos pecados, as nossas manchas terríveis, que o Pai se separou dele e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele tinha ainda assim acesso ao Pai. Pai, não era Deus que estava ali castigando maldosamente o seu filho, mesmo que Deus estivesse cobrando na sua justa justiça
os nossos pecados no seu Filho amado, Deus não deixara de ser o seu Pai e de amá-lo. E ele podia falar com ele, Pai. E aí o pedido, perdoa-lhes. E o argumento que ele usa, nós podemos compreender até que ele meio que alivia a culpabilidade dos seus inimigos, dizendo, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus foi vitorioso no amor. Ele nunca deixou de amar. Jesus ama. Ele é amor. Ele ama você. Ele ama a mim. Ele ama este Brasil que vira as costas para ele e adora o que não é Deus. Ele sendo o único Deus, ele ama, ele continua amando e chamando a si. Aqueles que quiserem recebem a verdadeira vida, o perdão para os seus pecados, a vida eterna. Jesus foi vitorioso no amor aos seus inimigos. Em que mais Jesus foi vitorioso aqui nesta cena terrível da crucificação? Jesus foi vitorioso na humilhação. Vamos observar aqui os versículos 35 até o 38. O povo, o que o povo fazia, aquele povo que estava ali? Observava. Só olhava, indiferentemente. Estava ali um crucificado. 3 crucificados. Um de um lado, outro de outro. Jesus, a cruz de Jesus no meio. 3 cruzes, 3 homens, malfeitores. Estavam ali e o povo só olhava. Agora olhe a palavra também. Olhe no versículo 36 a palavra igualmente. Olhe de novo no 38, outra vez a palavra também. O que significa isso? Que todos eles estavam fazendo a mesma coisa. O povo observava, não fazia nada. As autoridades também observavam e faziam alguma coisa. O quê? Zombavam dele. Zombavam de Jesus. Ridicularizavam a Jesus. E diziam, provocantemente, maldosamente, malignamente, salvou os outros e a si mesmo, então a si mesmo se salve, se é de fato Cristo o escolhido. Os ladrões, noutra está dito, aliás é dito aqui, né, logo aqui, desce da cruz. Essa era a última tentativa de Satanás, fazer Jesus desistir da cruz, tirar Jesus da cruz. Se ele tivesse descido, o que ele poderia fazer perfeitamente? Nós não seríamos salvos, porque ele veio para morrer na cruz, por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Isso já estava predito desde os tempos antigos. Então as autoridades zombavam. Igualmente, no versículo 36, da mesma maneira, as autoridades eram os religiosos ali, os representantes, tanto os representantes do templo, das seitas dos judeus, as autoridades que tinham entregado Jesus nas mãos de Pilatos, o governador romano. E os soldados de Roma, aqueles truculentos homens que haviam pregado os pés e as mãos de Jesus na cruz, eles escarneciam e aproximavam-se de Jesus, talvez subindo numa escada ou pondo uma esponja num caniço alto para chegar à boca de Jesus, ofereciam-lhe vinagre, aquele vinho azedo. Zombaria, ridicularização ao Rei dos Reis, ao Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que virá para julgar todo este mundo que ele criou. O Filho de Deus, o bom pastor, o abrigo seguro, a fonte de águas vivas, água que acaba com a nossa sede, o pão vivo que desceu do céu.
o mesmo que abriu o Mar Vermelho para que o povo de Deus atravessasse a pé enxuto e fosse salvo dos inimigos. O mesmo que verteu água da rocha, ele próprio era a rocha. O bom pastor que cuida das suas ovelhas e dá a vida pelas suas ovelhas. Esse sofreu a humilhação, a zombaria, a atitude vil, terrível da parte das autoridades, a indiferença do povo, a zombaria das autoridades, o escárnio dos soldados e também aquela acusação escrita sobre a sua cabeça. Era comum, era usual que as autoridades escrevessem numa tabuleta a acusação. Por que aquela pessoa estava sendo crucificada? E aquela tabuleta era pregada sobre a cabeça, acima da cabeça do crucificado. E nesta tabuleta estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Numa atitude de zombaria, porém, numa palavra profética, porque ele é o Rei, não somente dos judeus, mas do mundo, do céu e da terra. Não há outro Rei a não ser Jesus. E o Evangelho de Lucas não menciona um detalhe bem importante também sobre a atitude dos que foram crucificados ao lado dele. Mas o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, nas suas narrativas correlatas do mesmo episódio, eles colocam isto. Ouça, Mateus 27, 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. As mesmas zombarias, as mesmas palavras de crítica, as mesmas palavras de ridicularização que estavam sendo ditas pelos soldados, pelas autoridades, estavam sendo ditas também pelos dois crucificados ao lado de Jesus. Marcos fala que estes dois insultavam Jesus. Um de lá, um daqui para lá e outro de lá para cá. Jesus no meio, ouvindo a zombaria, os insultos, também dos que foram crucificados juntos com ele. Jesus venceu essa humilhação, porque em nenhum momento você vê aqui Jesus fraquejar, ou Jesus replicar, ou Jesus pedir a palavra e se justificar. Em nenhum momento. Ele suporta toda aquela humilhação. Humilhação essa que deveria ter sido dirigida a nós. Ele assumiu. Ele sorveu até a última gota daquele cálice amargo. Jesus foi vitorioso na humilhação. Jesus foi vitorioso também na graça. Jesus foi vitorioso no amor aos seus inimigos. Na cruz, ele confirmou o seu ensino. Jesus foi vitorioso na humilhação. Não revidou, não disse uma palavra de justificação, de maldição, muito pelo contrário, orou pelos seus algozes. E ele foi vitorioso também na graça. Os versículos 39 até o 43 narram um dos episódios mais doces, mais profundos, mais ternos, juntados com uma dose de sofrimento e de dor de toda a Bíblia. Um dos malfeitores blasfemava contra Jesus. Agora há uma separação entre os dois. O que aconteceu com o outro? Aqui não diz o texto, mas está implícita aqui a conversão desse homem. Quem sabe, quando ouviu ele orando pelos seus inimigos, jamais alguém oraria
por aqueles que o crucificaram, por aqueles que estavam zombando dele. Quem era esse homem? Quem era esse homem? No Evangelho de João, na narrativa da crucificação, Jesus cuida da sua mãe e entrega aos cuidados de João, o único discípulo que estava ali perto, e diz ao João que tomasse aquela mulher agora como sua mãe. Que homem era esse? Certamente esse homem ladrão que passou a vida roubando, atormentando os outros, trazendo tristeza, desgraça para quantos lares, quantas famílias. Um salteador, um homem que tinha sido condenado à pior morte também, morte de cruz, porque merecia, segundo a jurisdição, a ideia, o pensamento do Império Romano. Que homem era esse? Jesus, que orava, que abençoava, que cuidava, que orava a Deus, que gritou a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Este ladrão teve a revelação de quem era Jesus. Algo entre Mateus 27 e 44, que eu li há pouco, que os dois falavam palavras terríveis para Jesus também. Algo entre aquele episódio e o versículo 40 até o 43 aconteceu na vida desse homem. Vou ler novamente o versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, este que se converter, que estava no processo de salvação. Respondeu-lhe, porém, o outro, respondendo-lhe, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus. Um ladrão, manifestando temor a Deus, estando sob igual sentença. O que acontece aqui? Ele reconhece quem ele é. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Reconheceu o pecador, eu sou pecador, eu estou recebendo o que eu mereci, o que eu fiz por merecer. Mas este nenhum mal fez, revela o conhecimento dele sobre Jesus. Este é diferente de nós, ele nenhum mal fez. Este homem é santo, este homem está sendo injustiçado, este homem está tomando o lugar de outros, está tomando o meu lugar. Este homem é rei, porque imediatamente ele olha para Jesus e acrescenta as suas palavras, palavras de repreensão ao seu companheiro, ex-companheiro, impenitente, coração duro, repreendeu e depois disse, dizendo que eles sim, eles eram culpados de tudo aquilo, acrescenta a essas palavras uma oração. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quanta riqueza nessas palavras. Lembra-te. Um coração humilde. Ele não pediu nem o perdão. Eu sou um miserável, ladrão, criminoso, quantas coisas, só fiz coisa errada. Me perdoa. Nada. Ele lembra-te. Lembra-te. Quando vieres no teu reino. Esse era rei. Este que estava sendo crucificado aqui ao meu lado é rei. Ele vai vir, ele vai ressuscitar. Este homem creu em Jesus, viu no meio daquela cena de morte, ele viu que havia uma esperança de vida. No meio daquela zombaria toda, ele viu a realeza de Jesus. No meio de toda aquela cena terrível em que o sol escureceu, a terra treme. Um momento estranho para nascer a fé no coração de alguém, pois nasceu. Esse homem não teve tempo para descer da cruz, para ser batizado numa igreja, não teve tempo de congregar, de dizimar, não teve tempo de dar testemunho, nada, para mostrar a vitória de Jesus na sua graça
infinita graça, maravilhosa graça, suprema graça, indescritível graça, imerecedora, porque graça é de graça. A salvação não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas obras. Nós temos que fazer boas coisas, sim, porque fomos salvos de graça, mediante a fé. Este homem evidencia, professa a sua fé em Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor vai voltar e vai voltar como rei. Quando isso acontecer, lembra-te de mim. Há uma oração tão humilde, talvez saindo com sofreguidão, com sofrimento, a voz naquele quadro de sufocação ali, de morrer por asfixia, esvaindo-se em sangue, naquele quadro em que a sua voz sai certamente aos poucos, ele recebe uma resposta da graça de Deus, daquele que é vitorioso na graça, daquele que é vitorioso no amor. Jesus diz o que certamente este homem nem esperava ouvir, foram as últimas palavras que ele ouve. Certamente, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não era uma promessa vaga. Olha, eu vou pensar no seu caso, olha, um dia, olha, quando eu voltar. Em verdade, quando Jesus faz as suas declarações, ele diz em verdade, nada é capaz de mudar, absolutamente nada. Aquele cuja palavra teve o poder de criar as coisas, quando diz em verdade, quando ele declara alguma coisa, está declarado. Nada vai mudar, absolutamente. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você pode agarrar-se a uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Creia nela. Pode passar o céu e a terra. Pode cair as torres gêmeas, como caíram já. Pode cair as maiores pontes que ligam um lado a outro, sobre o mar, sobre rios caudalosos. Pode cair essas pontes, pode cair avião, pode afundar navio, pode cair um rei, um governo poderoso, supostamente poderoso, pode levantar outro, pode acontecer o que acontecer. Mas a palavra do Senhor jamais cairá por terra, permanece para sempre. Jesus disse, em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Segurança, eu sei para onde vou. Jesus sempre soube. Eu vou para o paraíso, você vai comigo. Gostaria de ouvir uma promessa dessa da parte do Senhor, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que tem todo o poder, daquele que é vitorioso sobre a morte, sobre a cruz, sobre os seus inimigos, amando-os, mesmo eles fazendo tudo aquilo que estavam fazendo, perdoando-lhes, pedindo ao Pai que os perdoasse. Esse que foi vitorioso em toda a humilhação, toda a injúria, todo o escárnio que sofreu, valentemente caminhou até a cruz e ali pagou todos os nossos pecados. Foi sepultado, mas ressuscitou. Subiu ao céu e voltará. Ele está aqui agora, porque Ele é o único onipresente, onipotente, onisciente. Jesus é incomparável. Jesus é maravilhoso. Jesus é a resposta para o seu coração. Jesus é a solução. Ele é aquele que cura a sua alma, o seu corpo, que muitas vezes está recebendo os reflexos da doença da alma. Jesus cura, Jesus liberta de todas as amarras
que possam existir. Jesus é vencedor, é vitorioso sobre os demônios, sobre os elementos da natureza que ele mesmo criou, sobre todos os seus inimigos, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre a todas as acusações. Nenhuma delas foi provada, não poderia ser. Ele é santo. Esse Jesus, único, superior, supremo, único, que é supremo, mestre, poderoso, Senhor, ele quer dizer para você a mesma coisa que ele disse para aquele ladrão. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só é preciso uma atitude, rendição, crendo nele. É de graça. Aproveite esta oportunidade. É de graça. É o que você precisa. É de Jesus. Quero orar com você. Pai Celestial, Tu és esse Deus maravilhoso que nos amou e nos deu a pessoa majestosa, incomparável do Teu Filho Jesus, Teu unigênito Filho, para satisfazer na cruz a Tua justiça santa, pagando os nossos pecados. O Senhor cobrou sim o pecado, mas cobrou na pessoa de Jesus, porque nos ama. Nós não teríamos como pagar essa dívida, a dívida dos nossos pecados, mas o Senhor pagou-a por nós. E nós podemos nesta hora receber essa declaração maravilhosa da parte de Jesus, nos conferindo vida, vida eterna, perdão, restauração. Obrigada, Senhor, porque muitos de nós já recebemos. Tudo de graça. Nada fizemos para merecer, muito pelo contrário. Mas o Senhor nos alcançou. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Alcança cada um que estiver ouvindo esta palavra neste momento. Alcança com a Tua graça salvadora, com o Teu poder, com a Tua bênção de transformação. Te agradecemos porque o Senhor ofereceu-se em sacrifício por nós, morreu e ressuscitou. Nós te adoramos, Senhor Jesus, somente a Ti, porque não há outro nome dado entre a humanidade pelo qual nós pudéssemos ser salvos. Só o Teu nome. E é a Ti que nós recorremos e é a Ti que nós adoramos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.